Olá, boa tarde para você. O julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer entrou no 4º dia no Tribunal Superior Eleitoral. Quem acompanhou e tem as informações da sessão dessa manhã é o repórter Gabriel Cefrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A sessão de hoje foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele pediu a colaboração dos outros integrantes do TSE para que não interrompam ou evitem interromper o voto de outros ministros. Tudo isso para tornar o julgamento mais rápido. Na sequência, o relator das 3 ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer, o ministro Herman Benjamin, continuou a leitura do voto iniciada ontem. Vamos acompanhar na reportagem como foi essa manhã de julgamento. O relator das ações, ministro Herman Benjamin, retomou a leitura do voto iniciada ontem. Ele destacou que os argumentos e conclusões de 3 itens do voto se relacionavam com a Petrobras e empresas que mantinham contrato com a estatal. Nenhum desses 3 diz respeito à Odebrecht. E que os 3 se relacionam diretamente à Petrobras e os 3 se relacionam com empresas que tinham contratos de longo prazo, de grande vulto, com a própria Petrobras. Ao prosseguir, ele analisou indícios de crimes eleitorais praticados com pagamento de propina e uso de caixa 2 à Odebrecht, conforme apresentado na petição inicial. Analisava a prova dos autos acerca desta conta poupança, que hoje nós sabemos não era talvez a maior, mas o que estamos investigando aqui é esta. Uma conta poupança que, segundo Marcelo Odebrecht, tinha o valor de 150 milhões de reais. O relator lembrou que para a cassação de uma chapa basta os partidos não declararem os valores gastos durante a campanha. Caixa 2 agrava a situação. E todos nós sabemos, de acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, que para a cassação de mandato não há necessidade de que os pagamentos sejam derivados de Caixa 2, sejam derivados de propina. Que a simples não declaração ou utilização como Caixa 1, que foi exatamente o objeto da petição inicial, basta para a cassação dos mandatos. Herman Benjamin afirmou também que é evidente a ligação direta entre o uso de dinheiro de propina e a campanha de 2014. O intuito aqui não é identificar a MGF. O intuito aqui, ministro, é simplesmente mostrar a densa correspondência entre o setor de operações clandestinas e Marcelo Odebrecht e a vinculação direta com as eleições de 2014. O ministro ainda iniciou o julgamento do item do processo que trata do pagamento a partidos que integraram a coligação à Força do Povo. O objetivo seria o aumento da propaganda partidária no rádio e na televisão. Não é a simples entrega do tempo de rádio e televisão, mas o recebimento por meio de Caixa 2, como ocorreu aqui, em reciprocidade, pelo oferecimento desse tempo de rádio e de TV, que já vimos não é gratuito, é pago por todos os brasileiros. Após a leitura de todo o voto, o relator do processo entendeu que houve abuso de poder econômico e pediu a cassação da chapa Dilma Temer, eleita junto com a coligação A Força do Povo em 2014. Após o ministro, então, concluir todo esse voto, que começou ontem e terminou hoje de manhã, a sessão foi suspensa. Vamos acompanhar agora na reportagem como foi a sessão de ontem à tarde e também à noite. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, abriu a sessão da tarde dessa quinta-feira, esclarecendo alguns pontos do seu voto sobre a admissibilidade do processo, que aconteceu em agosto de 2015. Não se cuidava naquele momento, como também já repeti, de transportar para o Tribunal Superior Eleitoral a análise de todos os fatos apurados na Lava Jato, pois falece a esta Corte a competência originária para processar e julgar a ação penal, ainda que envolva crimes
eleitorais. A causa de pedidas ações refere-se às empresas que doaram para a campanha dos representados, possivelmente com recursos desviados de contratos da Petrobras, sendo que a tal fase do Odebrecht não guarda a mínima conexão com aqueles fatos narrados iniciais. Em seguida, o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, em seu voto, considerou a ação procedente e afirmou que houve abuso de poder político e econômico na campanha presidencial de 2014. Mais de 60% de toda a arrecadação partidária no ano de 2014 foi direcionada às campanhas eleitorais. Se há ilicitudes na alimentação dos partidos, não há como separar esta ilicitude da alimentação das campanhas. O relator disse ainda que há provas suficientes nos autos sobre o recebimento de recursos ilícitos, oriundos de práticas corruptas na Petrobras. E o repórter João Fagundes Neto está com o analista eleitoral do TSE. Boa tarde, João. Olá, Érica, boa tarde a todos. Como eu acabei de dizer na reportagem, o ministro Herman Benjamin acabou de concluir o voto com base nesse argumento, que há provas concretas de que houve abuso de poder político e econômico. O que a gente pode esperar agora para a sessão que vai ser aberta às 3 da tarde, Fernando? Concluído o voto do relator, agora à tarde os demais ministros vão se pronunciar. Seguindo a ordem que já foi comentada aqui, após o relator, segue-se o ministro Napoleão Nunes Maia, em seguida o ministro Admar Gonzaga, depois do ministro Admar Gonzaga o ministro Tarcísio, do ministro Tarcísio a votação passa para o ministro Luiz Fux, em seguida a ministra Rosa Weber e por último vota o presidente ministro Gilmar Mendes. Eu queria que você comentasse mais uma vez sobre essas provas que constam nos autos e que o ministro relator se baseou para votar a favor da cassação da chapa. O ministro se baseou basicamente em fatos relativos à Caixa 2, na campanha presidencial de 2014, consubstanciadas em contribuições dadas principalmente pela empresa Odebrecht, em depoimentos. O conjunto de provas, como ele mesmo mencionou ao final do seu voto, além de terem provas muito contundentes, ele também demonstrou a utilização de um entendimento jurisprudencial aqui do TSE de que aquele chamado conjunto da obra, ou seja, a quantidade de situações existentes nesse processo, já seriam suficientes para que ele tivesse a convicção de votar pela cassação da chapa Dilma Temer. Ele ressaltou também, na conclusão de seu voto, que ele estava cassando tanto a candidata a presidente quanto ao candidato na época vice-presidente. Ou seja, mantendo também uma tradição jurisprudencial do TSE no sentido da unicidade da chapa, de cassar tanto o candidato ao cargo principal de presidente quanto ao candidato também ao cargo de vice-presidente. Os fundamentos principais foram o abuso de poder econômico e o abuso do poder político. Obrigado, Fernando. Então a gente volta com informações a partir das 3 da tarde, ao vivo aqui do TSE, a qualquer momento na programação, e a sessão, eu reforço, será reaberta às 3 horas da tarde. Obrigada, João.